Pessoal, boa tarde. Agora nós vamos fazer mais uma parte do nosso trabalho, que é a gravação em vídeo, com algumas perguntas, alguns experimentos, coisas que são relevantes ao nosso objeto de estudo desse semestre. Então, primeiramente, vamos começar com a pergunta: o que seria eletricidade estática? Muito simples. Eletricidade estática a gente dá um nome quando é uma forma de energia que tem corpos que estão em repouso. O que seria isso? Seriam corpos serem carregados eletricamente a partir do momento de repouso, não ser uma força cinética, uma força dinâmica, que é um caso em movimento. Bem simples, os corpos podem perder elétrons e ou adquirir elétrons, aquela coisa básica. Adquiriu o elétron, carregado negativamente. Perdeu o elétron, carregado positivamente. A gente vai seguir, a gente vai conversar muito sobre isso ainda nessa parte. Vamos fazer experiências, né? Então, é importante a gente ter isso em mente. Uma outra questão, a gente conversa muito. Qual que é a correlação, qual que é a ligação da energia estática gerada em ambiente seco e ambiente úmido? Simples também. No ambiente úmido, você tem gotículas de água no ar. O que acontece? A água, quando ela é pura, ela é isolante, mas no ar não é o caso. Tem várias impurezas, ela é condutora. Então, entre os corpos que estão ali naquele mesmo local, fica muito difícil um corpo ficar carregado eletricamente, porque tende a conduzir deixando tudo neutro, corpos estáticos. Então, sem muita energia estática. No caso da parte do ambiente seco, o ar funciona como isolante. Então, você carrega eletricamente, por exemplo, uma roupa. Então, fica essa diferença de potencial entre um corpo, um material e outro. Ok? Bem tranquilo também. Isso a gente também vai voltar a conversar um pouco. Deixa eu até olhar se a gente pode dar alguns exemplos, que a gente escolheu um exemplo de eletricidade estática, falar sobre o funcionamento da impressora a jato de tinta, tá bom? Também é uma coisa muito bacana para esse trabalho, que é bom a gente saber, a gente teve que colocar na parte teórica falando sobre um acidente devido à energia estática. É muito difícil rastrear essa parte com dados, com fotos, com vídeos, porque as pessoas não divulgam o acidente. E principalmente uma causa que é bem física, é bem teórica, as pessoas não divulgam com tanta intensidade. A gente achou muita coisa falando do dirigível, então é coisa muito antiga. Achamos algumas coisas interessantes também, como um acidente que deu num box da Fórmula 1, que foi o que o nosso grupo utilizou. Até também, essa foi um caso no clima seco que proporcionou mais ainda o corpo ficar mais carregado, igual a gente conversou. Então, beleza. Próxima pergunta dessa parte de energia estática. Vamos ver aqui. Então, vamos descrever um processo. Vamos conversar sobre a parte de impressão, a impressora jato de tinta. Como funciona isso? Simples, a gente não vai entrar em detalhes, mas a impressora possui um cilindro em que você tem a parte de memória da imagem, do que vai ser colorido e o que não vai ser colorido, o que vai ter tinta e o que não vai ter tinta. Então, esse cilindro, ele passa essa imagem e coloca os pontos carregados negativamente. Então, você tem elétrons sobrando nesses pontos. Quando você
vai fazer a fotocópia, ele passa o cilindro positivo e onde está negativo vai colando a tinta e sai o desenho perfeitinho como a gente conhece. Isso é uma explicação bem simples sobre isso. A gente vai colocar mais coisas no trabalho, dados técnicos, falando do cilindro, mas a gente tem em mente o seguinte: essa impressão a jato de tinta, ela é uma aplicação de energia eletrostática, porque é um corpo ou uma parte do desenho carregada negativamente, atraindo a tinta do cilindro que possui a tinta que está carregado positivamente. Ok? Tranquilo? Valeu.